Irmãos, sejam bem-vindos ao canal Verdade Revelada 12 anos. Hoje eu quero fazer um pequeno estudo sobre o selo do Altíssimo. O que é o selo do Altíssimo? Como seremos selados? E por que você precisa estar entre aqueles que serão selados pelo Eterno? O Apocalipse 7:1 diz sobre 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E diz: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Altíssimo, Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Pai. Então, meus irmãos, o selo do Altíssimo prepara um povo para enfrentar uma grande crise que se aproxima. Porque quando os 4 ventos forem soltos, então você vai ver catástrofes caindo sobre a terra, o mar, as árvores, e principalmente contra aqueles que não forem os selados. Quando nós lemos aqui o contexto do Apocalipse, as trombetas vão atingir aqueles que não têm o selo do Altíssimo. As pragas vão cair sobre os adoradores da besta. Por outro lado, os que recebem o selo do Pai são os adoradores do Altíssimo. E quem são esses selados? Eu vou ver mais à frente, junto com você, em verso 4, onde diz: eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Uma das coisas mais importantes, irmãos, que nós descobrimos quando estudamos a fundo as Escrituras, é que o Pai tem um povo. Esse povo é denominado Israel. E essa parte do povo que compõe o grande rebanho do Altíssimo, ela é composta por 12 tribos. E há muita confusão sobre quem são as tribos, onde estão. Mas o que eu posso dizer para você é que os selados do Pai compõem o povo de Israel. Eles não são parte das denominações caídas de Babilônia, eles não são parte desse engano final dos adoradores da besta e do seu reino. Eles são aqueles que compõem um remanescente do Altíssimo. Quando nós lemos aqui no verso 5 em diante, ele diz que da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Asser, 12 mil, de Naftali, 12 mil, de Manassés, 12 mil, de Simeão, 12 mil, Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, Zebulon, 12 mil, de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então é importante, meu irmão, que você compreenda que o Pai, ele tem um povo. E quando nós observamos quão simples e humilde é a verdade do Pai, você observa simplesmente no seu ao redor. Quando você olha para as estrelas do céu, as 12 constelações, você vê nitidamente uma representação das 12 tribos de Israel. Quando você observa ao seu redor, quando estão 2 ou 3 reunidos no nome do Messias, ele se faz presente. Quando você vai a fundo estudar o que as Escrituras falam desde os primórdios sobre a Torá, os mandamentos do Pai, sobre a palavra dos profetas, dos patriarcas, dos discípulos, você vai ver que todos eles têm uma coisa em comum. O Messias veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, é natural que este selo que o Pai tem para você e para mim é o mesmo selo do qual fez parte Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e todo o povo do Eterno. Aqui está escrito o seguinte, acompanhem comigo, aqui no livro de 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento do Pai fica firme, tendo este selo, que o Altíssimo conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Messias, aparte-se da iniquidade. Então, meus irmãos, o que todo o povo do Eterno tem em comum desde os primórdios, eles se apartaram da iniquidade. Buscaram arrependimento, santidade, vitória sobre os pecados e estavam em comunhão com o Eterno e uns com os outros. E é isso que nós precisamos de ver nesses últimos dias, meus irmãos. Há muita divisão, muita briga de ego. E eu e você
precisamos unicamente estar com o Pai. Deixar de lado tudo isso aí, lutar pela nossa salvação, a salvação um dos outros. E quanto mais nós estudamos as Escrituras, nós vemos o quão simples, o quão bela é a revelação do Pai para nós. Ela está na natureza, ela está nas providências que o Pai tem dado aos seus filhos, cuidando, protegendo, suprindo, e tem dado essa revelação também neste conhecimento sobre o grande povo de Israel, suas promessas sendo cumpridas, sobre as 12 tribos que serão reunidas. E o mais importante de tudo, meus irmãos, é como ser selado pelo Altíssimo. Essa é a grande questão que envolve aqueles que precisam fazer parte do povo do Eterno nesse momento crucial onde eu e você temos de ser selados para nunca mais ser movidos dessa posição. E é interessante, a palavra selo, marca, são usadas intermitentemente com o mesmo objetivo. E existe uma passagem nas Escrituras, no livro de Ezequiel, capítulo 8, que fala exatamente sobre quem será selado, como fazer para ser selados. E este é um momento que o Pai está selando os seus. É o momento em que nós seremos selados para nunca mais se mover desta posição. Ezequiel 9,4 na verdade disse: Disse-lhe o Altíssimo, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Esse não é o contexto em que o povo estava em apostasia, abandonando a adoração do Altíssimo, estavam se envolvendo com o culto, com a adoração de demônios, e o Pai procurou um povo. E eram aqueles que estavam gemendo, suspirando pelas abominações que estavam sendo praticadas no meio do povo dele. E hoje, meus irmãos, quantas abominações, quanta idolatria a homens, quanto afastamento das Escrituras. Você deve estar sentindo o mesmo que eu, ver pessoas desfazendo da palavra, negando os escritos santos, negando a palavra dos apóstolos, negando o Messias, negando a Torá, os mandamentos. Tudo isso, meus irmãos, é digno de pena, é digno também de contrição de espírito, de nós intercedermos por aqueles que estão se afastando do caminho para a perdição eterna. E eu termino, meus irmãos, com esta palavra, onde o salmista ele diz com todas as letras que seu coração está selado, que ele não mais poderá se mover do lugar em que se encontra. E é essa condição que devemos atingir antes que o Eterno nos cele por completo, até que nunca mais sejamos movidos desta condição. Salmo 57:7. Preparado está o meu coração, ó Iá, preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. De modo que ele não poderia mais ser removido desta posição em que ele se encontrava. Estava firme, selado, é fixo, é firme, onde ele jamais seria movido desta condição. E é assim, meus irmãos, que precisamos estar hoje, antes que venha o tempo da grande tribulação, o tempo de juízo. Que o Eterno marque na sua mente, na sua fronte, o selo dele, como propriedade dele, como parte dos que o buscam, são santificados pelo seu nome e recebem um selo de proteção, um selo de autoridade e posse do Pai. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até um próximo estudo, se o Pai permitir.